Amém? Você pode se sentar. As paz, igreja. Todo mundo bem? Amém. Se você quiser, já pode abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E essa leitura vai ser um prólogo da mensagem, em homenagem ao Lucas. Irmão, quero compartilhar hoje uma palavra com você, e é uma palavra de alerta. A intenção aqui não é apontar o dedo, a intenção aqui é acender um alerta na vida da gente. A gente tem vivido dias dessa igreja, que eu estou aqui há bastante tempo, e a gente ainda não experimentou isso, pelo menos eu não tinha experimentado isso. É um tempo de muita unidade, muita comunhão na igreja, e eu tenho estado muito feliz. Mas como a gente vai ler, a gente vai entender um pouquinho mais para frente, a Bíblia fala lá em Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 10, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Na verdade, algumas versões dizem que aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. E ela vem muito de encontro com aquela parábola das 10 virgens, que fala de 10 virgens nécias e 10 virgens prudentes. Onde 10 virgens estavam preparadas e 10 virgens não. E 5 virgens não. 5 preparadas e 5 não. Amém? Antes de começar, se você puder orar. Espírito Santo, eu te agradeço, Senhor amado, pela tua presença no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, pelo testemunho interior. Eu te agradeço, Senhor amado, por essa casa, por essa igreja, por esse tempo, Pai. Eu oro a Ti, Senhor amado, que a Sua palavra seja ministrada hoje, que não seja só um discurso humano, mas que essa palavra, essa semente, ela encontre um coração bom, uma terra boa, uma terra que frutifique. Senhor, aplica a Tua palavra da forma que só o Senhor pode fazer. Nenhum discurso humano é capaz de convencer ninguém. Mas a Tua palavra, ela cumpre o que ela diz, ela muda a vida, ela muda o destino. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, eu vou ler só um versículo. Começa assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Eu decidi ler só o primeiro versículo para a gente ganhar um pouco de tempo, mas eu vou fazer um resumo de toda a história aqui. Capítulo 11, capítulo 12 de 2 Samuel está contando a história de Davi e Betseba. É uma história muito conhecida, tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu. Davi está em casa, no terraço do seu castelo, de repente ele olha para fora e ele vê uma mulher muito bonita, tomando banho. E nesse momento, ele pede para trazer ela, e você vai acompanhando a leitura, você vai ver que ele tem relações com essa mulher, e essa mulher acaba engravidando. Só que o grande problema de Davi é que essa mulher era casada. E ela era casada com um dos valentes de Davi.
O nome do marido dela é Urias, e Urias estava na guerra. E de repente Betseba fica grávida de Davi, em um adultério. Davi fica sabendo da história, e Davi, para encobrir o seu erro, ele pede para chamar Urias da guerra, do posto de guerra que ele estava, e ele manda Urias ir para casa. Resumindo bastante, Urias não vai. Urias fica no castelo, fica na porta do castelo. Você vai lendo e você vê que Davi questiona Urias: cara, por que você não foi para casa, comer, beber, ficar com a sua mulher? E ele diz: como que eu posso ir se o meu Senhor está na guerra? Os meus irmãos estão na guerra. Como que eu posso descer até minha casa, beber, comer e deitar com a minha esposa? Qual era o intuito de Davi aqui? Davi queria se livrar de um problema. Davi queria que Urias se encontrasse com a mulher dele e que tudo ia ficar às mil maravilhas, porque o filho seria de Urias e estava tudo certo. Só que o que Davi não contava é com a fidelidade de Urias para com Israel, para com o seu Senhor. Todo mundo na guerra, ele não quis descer. Continuando a história, Davi percebe que Urias não vai para casa. Então Davi toma uma segunda decisão muito ruim. Ele escreve uma carta, entrega para o próprio Urias, e nessa carta ele informa para Joabe, o general do exército: pega Urias, coloca lá no pior local da batalha e sai de trás dele. Deixa ele morrer. E acontece exatamente isso. Urias morre. Depois que Urias morre, Davi assume Betseba como sua esposa, como sua mulher, traz para ele. Mas aí começa a ficar ruim o negócio pro lado dele, porque o profeta Natã chega diante dele e acusa ele de um pecado. De forma sábia, nesse momento Davi se arrepende do pecado. Se você ler Salmo 51, é o salmo que Davi escreveu, depois dessa situação ele fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Mas aí já estava feito o problema, né? O que eu quero destacar aqui? O ponto da mensagem aqui está no versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, versículo 1 do capítulo 11, tempo em que os reis saem para a guerra, Davi estava no palácio. A Bíblia deixa muito claro que era um tempo de estar em guerra, e Davi ficou no palácio. Porque Davi estava numa situação errada, numa posição incorreta. A pior mancha da vida dele aconteceu. Ele devia estar num lugar e estava em outro. Ele devia estar guerreando, mas ele estava, quem sabe, sem muita coisa para fazer. E ele acaba errando. E esse é o ponto da mensagem. O ponto da mensagem, irmãos, é que apesar de tudo que Deus tem derramado nas nossas vidas, a gente está em guerra. A gente não pode baixar a guarda. A Bíblia fala que, em Apocalipse, se eu não estou enganado, capítulo 1, fala que nós somos reis e sacerdotes. Olha que interessante esse versículo. No tempo que os reis saem para a guerra, Davi não foi. Interessante que a Bíblia nos chama de rei, né? Irmão, existe uma guerra acontecendo, e é uma guerra, segundo o livro de Efésios, contra principados e potestades. É uma guerra dia a dia, que ela não acaba. Até o fim da vida a gente vai viver ela. A gente tem uma guerra, irmãos, contra o mundo, a gente tem uma guerra contra o pecado, a gente tem uma guerra muitas vezes contra nós mesmos. E a posição incorreta nessa guerra vai levar a gente a pecar contra o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda palavra que é dita aqui em cima, por mim, pelo pastor ou por alguém que está ministrando, que é uma semente de Deus. Eu gosto muito de falar isso. Existem 4 tipos de solo, segundo a parábola do semeador. E cabe a nós proteger o nosso solo para receber a palavra de Deus. Amém? Eu quis usar essa história como ilustração, irmãos.
é uma história muito negativa, não é uma história boa. Por causa desse problema, Davi sofreu consequências o resto da sua vida inteira. Por causa desse problema, ele perdeu um filho. Porque simplesmente ele não estava vigiando no momento que ele deveria. Se você puder, irmãos, abre comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, lá no versículo 10, é uma passagem muito conhecida, ela fala da armadura de Deus. Efésios 6, capítulo 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Versículo 15. E calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vou contar uma história legal para vocês rirem um pouco. Eu tinha uma mania, de quando estava orando, sempre no finalzinho da oração, antes de terminar, eu falava: Deus, me reveste agora de toda a armadura de Deus celestial. Coloque em mim aqui, Senhor, o cinto da verdade. E eu fazia o teatro, hein? Coloque em mim, Senhor, o cinto da verdade. Me reveste com a couraça da justiça. Coloque em mim, Senhor amado, as botas do evangelho da paz. Aleluia, Senhor, coloque em mim o capacete da salvação. E tinha um teatrinho na oração, né? Me dá, Senhor, o escudo da fé e a espada do Espírito. Quem já fez isso? Só eu que fazia isso? Sério? Só pouca gente assim? Engraçado que eu entendi que isso era uma grande bobagem, né? Porque não é desse tipo de armadura que Deus está falando. Você vai ver aqui no versículo, no capítulo 6, que Deus está falando de uma armadura que tem 6 partes. E dessas 6 partes, 5 partes são partes de defesa e uma é de ataque, que também serve como defesa. Eu ouvi recentemente isso, um pregador muito famoso, tá? Um cara que faz muito sucesso aí na internet. Perguntaram para ele, como é que é esse negócio da armadura de Deus? E ele falou assim, não, a armadura de Deus é assim, para você guerrear, você tem que pôr armadura. Mas como é que é? Não, é assim, a cada 24 horas pelo menos, você tem que ir lá orar para Deus te revestir com a armadura dele. Colocar você o capacete e tal. E é uma grande bobagem, porque na verdade por trás disso aqui tem um grande ensinamento. Não está falando literalmente de uma armadura, mas está falando de um ensinamento para proteger a minha fé, proteger a sua fé. Um ensinamento para que a gente consiga resistir na guerra. A Bíblia fala em diversos momentos que a gente tem que estar vigilante. Inclusive aqui, no próprio capítulo 6 de Efésios diz, estejam vigilantes. Eu queria falar um pouquinho da armadura, irmão. Entenda que tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito por nosso ensino. Está lá em Romanos. Cinto da verdade. Primeira peça da armadura que o apóstolo Paulo descreve na palavra é o cinto da verdade. Cinjam vossos lombos com o cinto da verdade. Isso está lá no versículo 14. Estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmão, a primeira coisa que a gente precisa saber para estar nessa guerra
é a verdade sobre essa guerra. Essa guerra está acontecendo. Essa guerra tem um lado que está querendo salvar vidas e tem um lado que está querendo destruir vidas. A primeira coisa que a gente tem que estar sabendo é que isso é real. Isso não é um conto da carochinha. Isso está acontecendo. Alguém está o tempo todo querendo te derrubar, irmão. Alguém está o tempo todo querendo levar mais uma vida para o inferno. E a palavra fala que o próprio Cristo é a verdade, né? Em João 8,32 diz o seguinte, quem conhece esse versículo é muito bem conhecido. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não acreditar que existe uma guerra, irmão, você nunca vai se preparar para ela. Se você entender que você está numa situação cômoda, que tudo que Deus fez já está feito, e sim está feito, mas a Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado por força. O que eu entendo disso? Eu entendo que existe uma luta, uma batalha, algo que é constante, algo que a gente não deve deixar passar. Se a gente se acomodar, irmãos, nós vamos ser atingidos nessa guerra, e talvez até mortalmente. O reino de Deus ele não é ganho por osmose, ou seja, simplesmente não vai não vai começar a acontecer os milagres de Deus, a vida de Deus, tomar você por completo por osmose. Não é você parado em casa que vai acontecer. A palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer a Cristo. Couraça da justiça, irmão, no versículo 15, ou melhor, ainda no 14, o apóstolo continua falando, revestirmos da couraça da justiça. E o que é uma couraça? É a parte da armadura que protege o principal do corpo, que é o tronco. Ela vai proteger o coração e os nossos órgãos principais. Por que a couraça da justiça, irmão? Eu queria que você pudesse abrir lá em 2 Coríntios 5, 21. Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu, Ele pagou o nosso preço e hoje é justo. Hoje nós somos justiça de Deus. A gente não precisa pagar mais nada. A dívida foi paga totalmente por Cristo e hoje eu não preciso pagar mais nada. É muito importante que a gente tenha plena consciência disso. Cinja, ou melhor, a couraça da justiça, em o entendimento, eu creio, de que fomos salvos, de que somos libertos, de que por conta de Cristo nós somos a justiça de Deus. Se você continuar, você vai ver no versículo 15 que ele fala dos pés, da preparação do evangelho. Vou ler, melhor. Versículo 15 de Efésios, vou voltar lá, tá? Efésios 6, versículo 15. E calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Essa guerra está acontecendo, irmão. Tem algumas traduções que dizem que prepare para estar todo o tempo pronto para pregar o evangelho. Quando a Bíblia fala de pés, ela fala muito sobre anunciar as boas novas. A gente pode ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. A gente consegue ver também lá em Romanos 10, 15, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então a gente tem que proteger isso também, irmão. Amém? Escudo da fé. Continuando.
no versículo 16 ele fala, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E essa questão de escudo é muito legal, porque existe muita passagem na Bíblia que fala que o Senhor é nosso escudo. E quando a gente precisa tomar o escudo da fé para nos proteger do inimigo, a Bíblia está falando que a fé, ela é capaz de bloquear os dardos que o inimigo lança. Fé em quem, irmão? Fé em Deus. Eu gosto muito de uma definição sobre fé que eu ouvi uma vez, que diz que a nossa fé ela não está nas coisas, a nossa fé não está no que a gente faz. A nossa fé, ela não está na oração, a nossa fé não está no nosso jejum, a nossa fé não está naquilo que a gente está fazendo para Deus deixando de fazer. A nossa fé, a nossa confiança está em Deus. Por que um escudo da fé? Irmãos, a gente tem que ter plena confiança no Senhor, que Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu. Se Ele falou que Ele vai nos guardar, Ele vai nos guardar. Não é porque a gente ora, não é porque a gente deixa de orar, não é porque a gente lê a Bíblia ou jejua, é porque Ele disse que vai fazer. Não é porque eu mereço ou deixo de merecer, é porque Ele disse que vai me proteger. Não é porque eu jejuei 3 dias que o milagre vai acontecer, é porque Ele disse que o milagre vai acontecer. A fé, ela não está firmada nas coisas, ela está firmada em uma pessoa. A fé, ela se firma no caráter de Deus, no conhecer a Deus e saber que se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele não mente. Amém? Só para ilustrar aqui um pouquinho do escudo de Deus, Salmo 119, 114, diz que o Senhor é o meu refúgio e o meu escudo. Salmo 5,12, diz que Deus cerca o justo como um escudo. A nossa confiança, a nossa proteção está em quem? Está em Deus. Se Deus falou que vai te cercar como um escudo. Amém, irmãos? A Bíblia também fala do capacete da salvação. No versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas vamos parar aqui no capacete por enquanto. Capacete fala de um ornamento, de uma armadura que ela protege a cabeça. E quando a Bíblia fala de cabeça, eu entendo que ela está falando da nossa mente. E como que a gente pode proteger a nossa mente nessa guerra, irmão? Eu creio que aqui foi um dos grandes problemas de Davi. Davi estava ocioso. E por causa da ociosidade dele, porque ele estava numa posição incorreta, no momento incorreto, ele foi atacado e ele cedeu. Quem aqui já ouviu falar o termo que mente vazia é a oficina do diabo? E de fato é, irmão. Na verdade, a maioria dos pecados que a gente comete, a maioria dos deslizes que a gente comete como cristão começa na mente. Por algo que você tem alimentado, vira um fruto, vira um pecado. Por isso que a Bíblia fala do capacete da salvação. Romanos 12:2 diz o seguinte, e esse é o versículo que eu mais gosto na Bíblia depois de João 3,16. Porque é um versículo que ele fala uma verdade sobre a vida cristã tremenda. Nós fomos salvos, mas a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa cuidar daquilo que a gente pensa. Nós não somos mais os mesmos, irmãos. E a gente tem a oportunidade dia a dia de renovar a mente com a palavra do Senhor, ou de simplesmente continuar aceitando o mundo. Porque que é muitas vezes mais fácil, ou melhor, vamos mudar a entonação da pergunta. Por que muitas vezes é difícil crer para um milagre? Por que muitas vezes a gente duvida que a gente vai orar por um enfermo, ou vai orar por um problema nosso, e a gente duvida que Deus vai responder? Porque a nossa mente, ela tem estado muito mais nas coisas do mundo, do que nas coisas de Deus. E quando a Bíblia fala para renovar a mente, ela está falando justamente disso. Alimente a sua mente com coisas boas. Filipenses 4:8, e esse eu quero ler, eu faço questão de ler.
você puder, pode abrir comigo. Espera aí que o Felipe escapou aqui. Filipenses 4:8 diz o seguinte, é um versículo muito conhecido também, diz o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou ler de novo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Onde está o seu foco no dia a dia? Onde está a sua mente? Onde está a sua cabeça? Está só nos problemas? Está só nas dificuldades? Por que é tão difícil focar em Deus o tempo todo? Justamente por isso, porque a gente está tão envolvido com as coisas do mundo, com o dia a dia do trabalho, e a gente acaba se esquecendo de Deus. E Romanos 12:2 diz o seguinte: renove a sua mente, renove a sua mente. Eu acabei de falar aqui, irmãos, que o reino de Deus ele é ganho por força. Ganho por força, irmão. Não vai acontecer simplesmente se não houver um esforço da minha parte. Não vai acontecer simplesmente se eu sentir, se eu esperar a vontade acontecer para mim, ir até Deus e orar, e ler a sua palavra, e pegar um bom livro e ler. Porque é muito mais cômodo hoje você estar diante de uma televisão e assistir uma televisão. Porque é muito mais cômodo eu pegar o meu celular e passar horas, e isso é terrível, porque você passa horas passando vídeo atrás de vídeo, aqueles vídeos curtinhos, aquilo lá é do capeta, irmão. Porque você começa a ver um, ver dois, ver três, ver quatro, quando você viu, passou 2 horas, você está vendo os mesmos videozinhos de piadinha, de dancinha, de TikTok. E como eu falei no início da mensagem, a intenção aqui não é apontar ninguém não, irmão, porque eu sofro muito com isso. De repente eu me olho e eu falo assim, puxa, já passou meia hora, eu estou meia hora aqui, cara. E eu trabalho à noite, eu tenho algumas liberdades, estou trabalhando em home office. E de repente alguém manda um vídeo, eu começo a ver, alguém manda um link, eu começo a ver e vai passando, de repente foi. E aí eu estou me alimentando daquilo. E aí vem na minha consciência, cara, você tem que ler a Bíblia. Só que aí eu estou tão cheio já que eu não tenho mais vontade nenhuma de ler a Bíblia. Cara, você tem que... Todo dia eu tenho uma decisão, cara, na minha vida. Todo dia. Normalmente eu faço o meu intervalo de trabalho das 3 da manhã às 4 da manhã. E todo dia quando vai chegando esse horário começa uma luta dentro de mim. Porque eu tenho que decidir se eu vou dormir nessa 1 hora, que é muito legal. Você pode dormir, estou em casa, né? Ou se eu vou orar. E algumas vezes eu perco. Algumas vezes eu durmo. Mas eu tenho colocado no meu coração que esse é um período que eu tenho para separar para Deus. Mas às vezes eu estou tão cheio que eu não tenho vontade de orar. Às vezes eu só quero dormir. Mas eu tenho me forçado a renovar minha mente. Eu tenho me forçado a orar. E é interessante, irmão, que nos dias que eu decido dormir, que para mim é uma derrota. Quando eu deito da cama, eu deito até com consciência pesada, já falei, puxa, eu vou dormir, cara, não era hora de dormir agora. Mas olha que interessante, quando eu durmo, parece que eu acordo com mais sono ainda para trabalhar. Mas quando eu oro e eu termino a oração, e às vezes eu estou orando ainda, o celular desperta, que eu tenho que bater o ponto de novo para entrar no trabalho, cara, eu estou mais acordado do que... Cara, eu estou elétrico às vezes eu estou radiante, e eu já sei disso, e mesmo assim algumas vezes eu escolho dormir. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Normalmente quem está ministrando a palavra, quem está pregando, às vezes você olha para a pessoa e fala, puxa, aquele cara ali, ele já venceu tudo, olha que bênção, ele está falando a palavra, olha que bênção, ele sabe um versículo de cor, olha que...
Só que, irmão, existe dificuldade para todo mundo. A Bíblia fala que nós devemos orar diariamente, não fala? Eu tenho buscado orar diariamente, mas ainda assim tem um dia que eu falho. A Bíblia fala que a gente tem que ler a palavra. Na lei de Deus, no Antigo Testamento diz o seguinte: medite na palavra dia e noite. Ou seja, sempre. Mas às vezes você falha, porque é um dia que é mais corrido, é um dia que é mais cansativo, e você vai postergando. Eu tenho algumas dificuldades às vezes de ficar postergando as coisas, sabe? Eu estou lá, de repente, tem um livro muito bom que eu estou lendo que o Renan me emprestou. Aí eu estou lá deitado na minha cama muitas vezes, ou eu estou lá trabalhando, e eu falo, puxa, eu vou pegar um tempo agora que está mais tranquilo, eu vou ler o livro, né? Só que às vezes eu começo a ler o livro e começo a dar sono. E o livro está tão interessante, mas eu fico com sono. É uma derrota, irmão. Mas eu tenho me forçado, eu tenho lutado para cada dia renovar a minha mente. Eu tenho lutado para tornar isso não algo que dói, sabe? Você deixar de dormir, ou você muitas vezes deixar de fazer alguma coisa que é bem mais fácil de fazer, que é ver um vídeo, para ler a palavra de Deus, para orar. Eu tenho me forçado a isso. Eu quero dizer, irmãos, que todos nós temos a obrigação, quando eu falo obrigação, é obrigação mesmo, de ler a palavra do Senhor, de buscar ouvir a Deus. No Antigo Testamento, a única pessoa que tinha a obrigação de ler a palavra de Deus e meditar nela todos os dias era o rei. Por quê? Porque naquela época a palavra de Deus era algo muito caro, não era qualquer um que podia ter, porque ela era copiada à mão. E na lei diz, o rei deve meditar na palavra de Deus todos os dias. Mas olha que interessante, Apocalipse 1, 6, lembrei o versículo? Diz que nós somos reis e sacerdotes. Hoje está à nossa disposição meditar na palavra. A custo zero, irmão. Você pode baixar a Bíblia no seu celular a custo zero. Sabe o que você pode fazer para renovar a mente também? Você pode ouvir a Bíblia. A gente tem a Bíblia inteirinha na internet de graça para você ouvir, para mim ouvir. Mas às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é mais cômodo colocar um filmezinho engraçado para assistir. Está servindo para mim, tá, irmãos? Pega aí se servir também. Amém? Só repetindo. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Lembra desse versículo, irmão? Se você esquecer tudo o que eu disser aqui hoje, lembra de Romanos 12, 2. Não se conforme com esse mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Amém? Vou voltando para Efésios, capítulo 6. Versículo 17, a parte B do versículo diz, ou melhor, vou ler do começo. O versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Todo esse conjunto aqui de armadura, a espada é a única arma de ataque que a gente tem na Bíblia. Que é um bom exemplo de como Jesus usou a espada do Espírito, a tentação no deserto. Só que é interessante que a espada do Espírito, a própria palavra declara um pouquinho mais para frente, que está falando da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
O apóstolo falando, depois ele fala assim, que o obreiro maneje bem a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Interessante ele usar esse verbo maneje, use bem. E aí eu volto para a questão da renovação da mente. A palavra de Deus é a renovação para a nossa mente. Jesus, no deserto, ele não só atacou o diabo com a palavra de Deus, mas ele se defendeu do diabo com a palavra de Deus. E a espada tem essas duas funções mesmo. Ela não só defende, mas como ela também ataca. Se tu és filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. O diabo atacando. Jesus defende. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo ataca de novo. Se tu é filho de Deus, jogue-se daqui, do pináculo. O diabo leva Jesus até um alto monte. Jogue-se daqui. Jesus fala, a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo continua. Todos os reinos eu te darei, se você prostrar e me adorar. Só que aí Jesus não somente se defende, ele também ataca. Também está escrito, só Deus adorará, e só Ele prestará culto. Vá-te daqui, Satanás. Sabe, uma boa prática da vida cristã é decorar versículos, sabe por quê? Porque como você vai se alimentando da palavra de Deus, aquilo vai entrando dentro de você, aquilo começa a virar uma verdade, virar uma verdade para você. Vocês já ouviram falar daquela pessoa que ela é muito mentirosa, e ela mente tanto, que ela acaba acreditando na própria mentira? Para a gente aqui é o contrário, irmão. A palavra de Deus é alimento da minha fé. E se a gente meditar na palavra de Deus, com continuidade, aquilo vai se tornar verdade na minha vida. Aquilo que para você é loucura, tipo, Deus ele vai intervir nessa situação, isso é impossível. Isso é uma doença, os médicos falam que não tem cura. Mas de repente a palavra de Deus ela vai tomando forma dentro de você, ela vai tomando forma dentro de você, ela vai tomando forma dentro de você, e de repente ela salta, e aquela verdade torna vida, aquela verdade vira uma cura, aquela verdade vira uma resposta para você, por um problema, por uma dificuldade, por uma guerra. E não tem como, a gente acaba sempre voltando, né, irmão, na palavra do Senhor. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre fé. Eu falei que a palavra de Deus alimenta a nossa fé e eu dei vários exemplos de como a gente pode fazer a nossa fé crescer. Amém, irmãos? Então, a partir de hoje, quem vestir a armadura todos os dias, tenha consciência de que não é uma armadura, no sentido literal. São verdades. É o cinto da verdade. É a couraça da justiça. É o capacete da salvação. São as botas do evangelho da paz. Só um parênteses aqui, irmão. Em João 17, no capítulo 20, no versículo 20 e 21, João 17 é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Você sabia que Jesus já orou por você especificamente? E Ele está falando de nós. Eu vou até ler aqui. João 17, versículo 20.
Eu não rogo somente por estes, fazendo uma referência clara aos discípulos dele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. É eu e você, irmão. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lembrei agora porque na casa de edificação, na sexta-feira, isso veio muito forte para mim. Qual é o propósito da unidade? Que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Eu queria lembrar você, irmão, que nessa guerra você não está sozinho. Nós temos irmãos, nós temos os nossos líderes, que a gente pode compartilhar, a gente pode orar junto. Interessante que a Bíblia fala que se 2 ou 3 concordarem na terra, será feito no céu. É mais fácil lutar 2 do que lutar 1, né, irmão? Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Irmão, não deixa de anunciar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Eu gosto quando a Bíblia fala que anuncia em tempo e fora de tempo, porque ele está dizendo, não tem hora para você anunciar o Evangelho. No meio dessa guerra toda, irmão, a gente pode convocar mais para guerrear, mais irmãos. A Bíblia diz assim, que devemos fazer discípulos de todas as nações. Você quer uma base bíblica para evangelismo? Está aqui. Amém? E agora você está pronto para a guerra? Existem alguns exercícios que a gente pode fazer para guerrear, né? Para a gente ficar mais forte. Porque um soldado normalmente, antes dele ir para a guerra, ele se prepara. Ele aprende como usar as armas, ele aprende estratégias de defesa, ele aprende estratégias de ataque. Eu enumerei algumas aqui. São a academia de Deus. Oração diária, irmão. A oração é um ótimo exercício para quem quer vencer na guerra. E a base bíblica para a oração diária está lá em Mateus, quando Jesus está ensinando o Pai Nosso. Sabe a oração do Pai Nosso? Ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que quer dizer isso, irmão? Nos dai hoje o pão nosso de cada dia. E amanhã? Amanhã é hora de novo. E sábado, isso é hora de novo. Por que nos dai hoje? Porque Ele quer que você ore todos os dias. É interessante, né, ainda na oração do Pai Nosso, que Ele ora dizendo assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. É assim? Essa oração católica termina aqui. Uma curiosidade, eu rezei muito essa oração com a minha avó, cara. Era essa e Ave Maria, cara. Era 10 Ave Maria e um Pai Nosso, 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Era terrível. Mas sabe qual é um grande erro, irmãos, do cristão? Um grande erro do cristão é que normalmente a gente está orando para a gente não cair no pecado depois que a gente caiu. Quando a Bíblia ensina que a gente pode orar para não cair no pecado. Existe uma forma de se prevenir. Ela fala: não me deixe cair em tentação. Quantos aqui de verdade oram para não pecar? Quantos aqui entendem que são tentados, mas tentados em uma área ou outra da vida, que caem com frequência nesse mesmo pecado? Eu já tive alguns problemas assim, de muitas vezes pedir perdão pelo mesmo pecado. Mas eu aprendi que eu podia orar, não para pedir perdão, eu podia orar para que o Senhor me livrasse dessa tentação. Então, muito antes de você cometer um erro,
você já pode estar vigilante e falar: Senhor, me livra da tentação. A Bíblia fala que Deus é justo, Deus não dá nenhuma tentação para ninguém que Ele não possa suportar, e Ele sempre dá uma porta para você escapar. A gente pode orar, irmão, para que essa porta seja visível para a gente. A gente pode orar, irmão, não para pedir perdão, a gente pode orar para não pecar. E essa é a maravilha da graça de Deus. A graça de Deus nos capacita a não pecar. Por que a lei da graça ela é superior à lei de Moisés? A lei do Antigo Testamento ela só apontava o seu erro. Ela só dizia: não faça, não faça, não faça. Mas a lei de Cristo diz que você já venceu o pecado. A graça que está disponível para mim e para você, ela é uma capacidade, ela é um poder de não cair, de não pecar. A lei de Cristo, se você olhar o Evangelho, você vai entender que ela ficou muito mais pesada do que no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento falava assim: se você olhar para a mulher, se você adulterar com a mulher, aí é pecado. Quer dizer, você tem que cometer o ato. Mas no Novo Testamento, o negócio ficou mais estreito. Ele falou: se você só pensar, você já pecou. E por que ficou mais difícil? Porque agora a gente pode simplesmente não ceder ao pecado. Porque nós temos a graça do Senhor à disposição. E para falar da graça, dava umas 2, 3, 4, 10 pregações. E tem muita coisa. Eu recomendo um livro do Luciano Subirá, que é mais ou menos assim. Ele escancara a graça de Deus. Oração em línguas, irmão. Todos aqui são batizados no Espírito Santo? Quem não é, a gente pode orar para ser batizado, irmão. A Bíblia fala que aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Aquele que ora em língua fortalece a si mesmo. A grande arma. 1 Coríntios 14, irmãos. Coríntios 14, no versículo 4, fala assim: o que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Essa é a parte A. O que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Você já parou para pensar que Deus ele não é um Deus de desperdício, Ele não é um Deus que faz as coisas simplesmente por fazer, sempre tem um propósito? Por que Ele ia dar um dom de orar em línguas se não tivesse um propósito? Mas isso aqui vocês estão careca de saber, oração em línguas aqui nessa igreja já... Eu não vou nem passar aqui, mas uma outra forma de se exercitar para essa guerra é a Bíblia. É ler a Bíblia, é conhecer a Bíblia, é decorar versículos, é fazer disso um hábito. Amém? Louvor e adoração. Efésios 5:18. Esse eu acho muito bom ler. Se você puder. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como que a gente se enche do Espírito, irmão? Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe, uma vez quando eu era líder de jovens, na igreja de Itapevi, tem um menino que andava comigo, Vinícius. Ele falou assim: cara, para mim é muito fácil não pecar quando eu estou na igreja. Mas quando eu saio eu não consigo, eu esqueço de Deus. Já ouviu isso? Ele era um menino tão bom, gente. O que ele quis dizer com isso? Ele perdia a consciência de que ele era filho de Deus.
Ele falou assim, mas na igreja eu tenho essa consciência o tempo todo. Eu fico me vigiando para não falar uma palavra errada, né, no caso um palavrão. Eu fico me vigiando para não ficar olhando para as meninas. Mas quando eu saio daqui, é como se eu perdesse isso. E a Bíblia aqui está dizendo, irmãos, encham do Espírito de Deus. Falando entre vós com salmos e hino, adorando ao Senhor. E eu lembro que eu contei para ele assim, cara, tem uma coisa que pode te ajudar. Ele gostava muito de música, ele tocava. Canta, cara, adora a Deus, fora daqui. Se cerca das coisas de Deus. Quando você estiver adorando a Deus, cantando, andando na rua, na sua mente, no seu coração, você não vai lembrar de pecar. Você vai ter consciência de que Deus está próximo de você. A Bíblia fala que o louvor liberta, irmãos. Uma outra forma de a gente se exercitar para essa guerra, e aí eu quero dar um destaque aqui, é o jejum. Eu não sei vocês, irmão, mas nesses últimos tempos eu tenho ouvido tanto falar sobre jejum, e eu tenho visto diversos homens de Deus se levantando e falando sobre jejum. Tem um livro que o Luciano Subirá escreveu, que é dessa grossura, sobre jejum. Mas não é só ele que está falando. Você vai procurar na internet, grandes homens de Deus estão todos falando sobre jejum. Eu entendo que Deus está chamando a igreja para jejuar. Eu entendo que Deus está chamando a igreja por um nível maior, por um lugar mais profundo. E o jejum é uma grande arma, irmãos. Você não vai encontrar na Bíblia uma ordem clara para você jejuar. Não tem. Tirando o Antigo Testamento, que existia um dia que o Senhor dizia para separar um dia para jejum, no Novo Testamento não tem nenhuma ordenança clara. Mas existe algo que é implícito na palavra de Cristo. Ele diz o seguinte: quando jejuares, e ele ensina como fazer. E quando ele fala quando jejuares, ele já está dizendo, você uma hora vai jejuar. Eu estou esperando que você jejue. E falar de jejum muitas vezes é difícil, porque você pensa, puxa, eu tenho que ficar sem comer. Mas o nosso pastor Ricardo, uma vez ele disse que jejuar não é ficar sem comer. Jejuar é comer uma comida diferente. Existe um alimento diferente. E normalmente quando a gente jejua, a gente separa mais tempo para ler a palavra, a gente separa mais tempo para ouvir a Deus, né? Para orar. Isso é uma arma poderosíssima, irmãos. Tem um livro que eu não sei quantas pessoas conhecem, mas chama o seguinte: O Poder Secreto do Jejum e da Oração. O autor chama Mahesh Chavda. Se você não leu e tiver a oportunidade, quem já leu esse livro? Duas pessoas? Rapaz, eu recomendo, viu? Se você puder, entra na internet, compra esse livro e leia. Ele conta algumas experiências fantásticas que ele teve com o jejum. Ele te dá dicas de como fazer. E o jejum, irmão, como o Renan gosta de falar, ele fala, meu jejum, minhas regras. Como que a gente pode jejuar, irmão? Seu jejum, suas regras. A Bíblia não tem nenhuma definição clara de como você vai fazer. Eu gosto de jejuar e beber apenas água. Mas a Bíblia fala de jejuns parciais, onde a pessoa decide, por um período de tempo, se abster daquilo que ela gosta, ou se abster de algum, para buscar mais a Deus. A Bíblia fala do jejum de Daniel. A Bíblia fala do jejum de Jesus, que era um jejum completo. Eu creio que nos 40 dias Jesus tomou água. Amém? Se você quiser saber mais de jejum, Renan é um cara bom de jejum. Está se preparando para 14, Renan? Isso aí. Ele está com mais fé que eu. Amém, irmãos?
E eu vou te dizer que abre uma porta, irmão, de intimidade, de comunhão com Deus maravilhosa. Eu lembro o último jejum que a gente fez até junto. Eu lembro quando chegou no terceiro dia, parece que a nossa sensibilidade para ouvir a Deus aumenta assim absurdamente, né? Às vezes o irmão fala uma coisa simples, você, uau! Aquilo que você já ouviu várias vezes, você fala, uau! Eu nunca tinha visto por esse ângulo. Eu acho fantástico. Amém, irmãos? Existe uma guerra, irmãos. E nós estamos sujeitos a cair nessa guerra. Davi, um grande homem de Deus, que a Bíblia conta ele como o segundo coração de Deus. Ele caiu, ele deu lugar. Por quê, irmãos? Porque no tempo em que o rei devia estar na guerra, ele não estava. O alerta é esse, irmão. Assuma sua posição em Deus, assuma sua posição em Cristo. Entenda que não é tempo de baixar a guarda. Amém? Se você puder, pode se colocar em pé. Como eu disse, irmão, isso aqui não é uma palavra de acusação para ninguém. Não é uma pedra que eu estou jogando em alguém. Mas isso é um alerta da parte de Deus. Baixa a guarda não, irmão. Eu queria que nessa oração que você vai fazer agora, que eu vou fazer agora, a gente pudesse não somente se arrepender por muitas vezes que a gente está andando de guarda baixa, por muitas vezes que a gente está procrastinando, mas eu queria que você fizesse um compromisso com o Senhor nesse momento, de buscar mais ao Senhor, de ficar mais alerta, de ficar mais atento. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu Espírito, que nos enche, que nos transborda. Eu te agradeço, Senhor, pelo testemunho interior. Pai, eu oro agora que a tua palavra encontre terra boa nos nossos corações. Senhor, eu quero me comprometer hoje contigo, de te buscar mais, de te conhecer mais, de te amar mais. Senhor, a tua palavra fala que devemos te amar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com tudo que temos, com tudo que somos. É esse o amor que eu quero te oferecer, Senhor. Eu quero te entregar o meu coração 100%, sem reservas. Senhor, eu quero te servir com intensidade, com integridade, com santidade, com pureza. Senhor, eu quero te buscar com toda a intensidade que eu posso. Senhor, eu quero orar mais. Senhor, eu quero ler mais a tua palavra. Senhor, eu quero jejuar mais. Eu quero te buscar mais. Eu quero te ter mais. Eu sei, Jesus, que tem um lugar mais profundo de estar. Santo é o Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Mais a sua vida.
Senhor amado, que a tua palavra, Senhor, ela possa transbordar, Senhor, que segundo a tua palavra, rios de vida fluam através de mim, através dessa igreja. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós queremos mais de ti, Jesus. Nós queremos cumprir a tua vontade, Senhor. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, vida, minha alegria, eu vou viver do vinho sobrenatural, quero transbordar. Jesus, meu tudo, meu rei, a minha alegria, meu amor sobrenatural, quero transbordar. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder, Senhor, perder a noção, o tempo que eu passei em adoração. Beijar o teu rosto, Senhor, olhar e olhar, olhar bem fundo em teus olhos de amor,